Eu não sei vocês, mas ouvir o nosso MCC é muito bom, né? Muito bom. Canções boas, boas vozes, bons instrumentos. Muito bom, muito edificante. Mineirinho está reunido com a família aí. Mas tem gente nova aí, né? Olha, quem é? Jennifer. Muito bom tê-la aqui conosco, viu, Jennifer? Que bom que você está aqui. Deus abençoe. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 2. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens na carta aos Romanos. Na semana passada, nós falamos sobre a depravação total do homem, a condição moral caída do ser humano após a queda, e de como as pessoas, ao invés de servirem e adorarem ao Criador, servem e adoram a criatura, prestam culto a outros deuses. E essa condição da idolatria faz com que Deus mesmo entregue essas pessoas à própria sorte. Então, para além de pesar a mão, o que é benéfico, o que é a correção de um pai amoroso sobre os seus filhos, Deus retira a mão e deixa as pessoas viverem como assim desejam, uma vez que seus corações, endurecidos pelo pecado, não reconhecem que há um Deus no céu, um Deus que é digno de ser adorado, bendito, cultuado. Nesta manhã, nós falaremos da universalidade do juízo de Deus. O juízo de Deus é universal, alcança judeus e gentios. Então, acompanhem, por gentileza, a leitura de Romanos 2, do 1 ao 16. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente.
acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Que Deus nos abençoe com a leitura e a exposição da sua palavra. Vai chover. Certa vez minha mãe saiu para ir ao mercado e de repente voltou às pressas para dentro de casa dizendo: filho, rápido, ajuda-me a tirar a roupa do varal, pois vai chover. Com a rapidez que o fato exige, fui com ela até o varal e começamos a remover a roupa, ainda meio molhada. Mas ao dar uma espiada no céu, questionei-a: mãe, o céu está limpo, o sol está forte, acho que não vai chover não. Foi só neste momento que ela percebeu que estava de óculos escuros. Caímos na gargalhada e penduramos de volta as peças de roupa que já havíamos tirado do varal. Essa mãe da historinha fez um julgamento errado. Ela imaginou que fosse chover, mas assim o fez porque havia alguma coisa que ela não havia percebido. Ela estava de óculos escuro. Esse óculos atrapalhava a sua visão da realidade. Ela achou que iria chover porque o tempo estava escuro, mas não estava. Mas, irmãos, quando falamos do juízo de Deus, nós temos que lembrar que Deus não usa óculos escuros. Absolutamente nada é capaz de turbar os olhos de Deus, a mente de Deus, nada pode atrapalhar a sua capacidade, e uma capacidade que só Ele tem, de enxergar não apenas aquilo que é aparente, mas enxergar as nossas entranhas, o interior do nosso ser, todas as nossas motivações. Deus e somente Deus é capaz de fazer isso. Agora há pouco, falando aqui na classe que se reúne neste templo, nesse santuário, nós nos lembrávamos de que o mundo está do jeito que está por variadas razões. O mundo está do jeito que está por conta da queda do homem, por causa do pecado. O pecado é um mal que atinge o ser humano e faz com que toda sorte de desgraças, de maldades, permeiem o mundo e as relações entre as pessoas. Mas nos lembramos também que o mundo está do jeito que está porque as pessoas não temem o juízo de Deus. Vivem como se esse dia nunca fosse chegar. Muitos deliberadamente, ainda que conheçam a verdade revelada, ainda que já tenham ouvido falar, olha, haverá um dia de acerto final, de juízo, preferem viver a vida como se esse dia nunca fosse chegar. Nunca. Se esquecem de Deus e decidem viver as suas vidas como bem entendem. É o retrato daquilo que nós vimos na semana passada. A forma vil, pecaminosa que as pessoas vivem. Nessa manhã, ao falar do juízo de Deus, da universalidade desse juízo, gostaria de pensar em 3 qualificações, características deste juízo, juízo de Deus. Eu quero que você saia daqui pensando nisso hoje. Pensando nessas qualificações, nessas características do juízo de Deus. E a primeira delas, que a gente vai encontrar aí nos versículos 1 a 4, é que o juízo de Deus é inevitável. Inevitável.
Paulo põe à mostra nesses versículos uma estranha fraqueza humana. A tendência que temos de criticar todo mundo, à exceção de nós mesmos. Muitos de nós geralmente são intransigentes ao julgar aos outros e condescendentes, misericordiosos em relação às próprias faltas. É preciso dizer que algumas pessoas chegam a experimentar um prazer em condenar o outro. Pessoas que sentem prazer quando o outro peca, quando o outro cai. Ah, eu sabia. Eu sempre desconfiei. Eu nunca fui com a cara desse sujeito. Né? Sabia que um dia ele ia pecar, ele ia cair. Alguém ia descobrir. Parece que há um prazer sórdido em se regozijar com a queda do próximo. Freud, o pai da psicanálise, chama essa ginástica moral de projeção. Paulo, entretanto, já havia descrito isso muitos séculos antes. Da mesma forma, Thomas Hobbes, filósofo político do século XVII, referia-se a pessoas que se forçam a valorizar a si mesmas, observando as imperfeições dos outros. Eu me valorizo desvalorizando o outro. Olha como eu não sou como ele. Isso lembra alguma coisa da Bíblia? A oração do fariseu. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a ele. Não é? Essa estratégia nos permite reter simultaneamente o nosso pecado e a nossa autoestima. É um arranjo conveniente da nossa alma, mas que é, ao mesmo tempo, enganoso e doentio. Paulo argumenta que, agindo assim, nós nos expomos ao juízo de Deus e ficamos sem desculpa e sem saída. O versículo 1, ele lembra disso. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Se a nossa capacidade crítica é tão desenvolvida, a ponto de nos tornar especialistas em avaliar a moral do outro, dificilmente poderemos alegar ignorância em assuntos morais quando se tratar de nós mesmos. Pelo contrário, ao julgarmos o outro, estamos condenando a nós mesmos. Pastor, mas eu não cometo o mesmo pecado do outro, mas comete pecado. E todo pecado não perdoado em Cristo será julgado por ele. Versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Se é assim, como nós, meros mortais, como lembrado no cântico, no hino ou no cântico? Mortais, no texto. Como nós, meros mortais, podemos supor que, fazendo o papel de Deus, o único que julga e condena segundo a verdade, pois só Ele pode sondar os corações, conhecendo não apenas as aparências, mas toda a profundidade do ser, como nós, que nos arvoramos essa autoridade, julgando os outros, poderemos escapar do juízo de Deus. Só Deus pode julgar segundo a verdade. Porque Ele é a verdade, é o Senhor da verdade, Ele conhece toda a verdade. Nós não. Talvez conhecemos alguma coisa aparente, algumas facetas, mas nós não sondamos o coração, nós não temos a capacidade de conhecer o íntimo das pessoas,
as motivações mais obscuras das pessoas. Nós não temos condições. Nós mesmos não conhecemos perfeitamente a nossa própria vontade. Somos traídos pela nossa vontade. Como lemos também, o mal que sabemos que não devemos fazer, fazemos. O bem que sabemos devemos fazer, não fazemos. Parece que a nossa mente, ela encontra subterfúgios, ela dribla as nossas vontades, ora para o bem, ora para o mal. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Claro que com isso nós não estamos dizendo que não podemos usar a nossa capacidade crítica, nem abrir mão de qualquer tipo de crítica ou reprovação de alguma conduta alheia. Não, não é isso. Mas é antes um aviso para nós, uma advertência. Não julgue o outro sem antes julgar a si mesmo. Não olhe para o outro sem antes olhar para si mesmo. Olhe primeiro para os seus pecados. Tira a trave do teu olho primeiro, para que você possa ver melhor, enxergar os seus próprios erros antes de enxergar os erros alheios. Paulo ainda continua no versículo 4. Ou desprezas a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E aí Paulo parece que aqui está usando sempre antecipando aquilo que os seus leitores e opositores poderiam dizer, né? Mas e a bondade de Deus? E a misericórdia de Deus? Deus é amor, portanto não vai condenar ninguém. Ou ainda, todos nós somos filhos de Deus, como as pessoas dizem. E como um pai amoroso, Deus não castigará os seus filhos dessa maneira, lançando-os no inferno. Mas Paulo lembra o quê? A bondade de Deus existe para nos proporcionar um espaço aonde nós podemos nos arrepender. Não uma desculpa para pecarmos. A carne é fraca. A carne é fraca é um aviso de que devemos vigiar. É uma advertência de que somos pecadores e falhos. E não um passe para o pecado. Já que a carne é fraca, então. Paulo, ele tem essa capacidade de antecipar as dúvidas, questionamentos dos seus opositores. Paulo não economiza em suas palavras. Ele está dizendo para nós que o juízo de Deus é inevitável. Ele vai acontecer. Por mais que as pessoas tenham a tendência de olhar para os erros dos outros e não para os seus próprios, ou que procuram se esconder debaixo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas fazem isso de maneira errônea, se escondem debaixo da vontade de Deus para continuar cometendo os erros, os pecados que cometem, tendo prazer nesses pecados. O juízo de Deus vai chegar, é inevitável. Essas pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus. Mas Paulo também nos lembra que o juízo de Deus é justo. Nos versículos 5 a 11, ele lembra disso? Contar com a bondade e paciência de Deus, como se o seu propósito fosse encorajar a permissividade e não a penitência, é um evidente sinal de teimosia e de um coração que não se arrepende. Tal condição só pode ter um fim. Significa que estamos acumulando para nós alguma coisa. E esse acúmulo não é de um tesouro precioso, que é o que normalmente significa o verbo tesaurizo,
mas sim a terrível experiência de acumular para si a ira de Deus a ser aplicada no dia da ira. O dia em que Deus se revelará em justo julgamento. Paulo deixa claro isso. Aqueles que vivem a sua vida distantes de Deus, aqueles que olham só para o outro e não são capazes de fazer uma autoanálise, olhar para si mesmos, estão acumulando ira de Deus contra si. Uma ira que finalmente, decisivamente, irá se manifestar no dia da ira de Deus. Não acumulam tesouros, acumulam desgraça, juízo. Paulo ainda prossegue. A NVI muito acertadamente coloca uma expressão no versículo 5 em aspas. A expressão que diz seu, ou de Deus, justo julgamento. É uma passagem do Antigo Testamento e diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu próprio procedimento. Provavelmente uma citação do Salmo 62, 12. Ela também aparece em Provérbios 24, 12, na forma de uma pergunta. Também aparece nos profetas, em Oséias e Jeremias. É o princípio da justa retribuição em que se fundamenta a justiça de Deus e é um dos temas principais de Apocalipse. E aqui não há nenhuma incoerência com a salvação pela graça mediante a fé, porque uma fé verdadeira necessariamente se expressa através das boas obras. Deus vai julgar as obras dos homens. No juízo, um julgamento público que exige uma sentença pública, as obras de cada um serão avaliadas. Os versículos de 7 a 11, complementando o versículo 6, estabelecem que o princípio de que o justo juízo de Deus será baseado naquilo que fazemos. E que algumas pessoas procuram glória, a manifestação do próprio Deus, honra, a aprovação de Deus, e imortalidade, a infinita alegria da presença de Deus, uma presença por toda a eternidade. E, além disso, buscam tais bênçãos persistindo em fazer o bem. Ou seja, essa perseverança em fazer o bem, dar a devida glória, honra e louvor a Deus, é uma marca distintiva do povo de Deus. Só o povo de Deus faz isso. Só gente convertida, nascida de novo, faz isso. Enquanto isso, os facciosos, rebeldes e obstinados, gente hipócrita que debocha de Deus, que vivem as suas vidas de maneira vulgar, indiferentes à verdade, receberão ira e indignação. Infelizmente, se mesmo nós crentes não tememos o juízo de Deus como deveríamos, o que dizer daqueles que não temem a Deus, daqueles que não conhecem a sua palavra? Serão atribulados e angustiados. Sejam eles quem forem, judeus ou gentios. E é aqui nesse contexto que se aplica essa palavra. A universalidade do juízo de Deus alcança todos os homens. E aqui se aplica o texto, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A acepção de pessoas é aplicada aqui nesse contexto. O juízo de Deus é justo. O juízo de Deus alcança toda sorte de homens, judeus e gentios. É um retrato de toda a humanidade, aqueles que têm a lei e aqueles que não têm a lei. Se não houver arrependimento, se não houver mudança de vida, se a graça do Evangelho não alcançar essas pessoas, Deus vai alcançá-las com o juízo.
Não há como escapar, não há recursos ou estratagemas humanos que possam livrar do juízo aqueles que não estão em Cristo. Porque o texto lembra, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só para aqueles que estão em Cristo Jesus. O juízo de Deus é justo. Deus julgará cada um segundo as suas obras. Mas o juízo de Deus também é imparcial. O fato de que o julgamento de Deus será inevitável, pecadores impenitentes serão de fato condenados, e justo, de acordo com as obras de cada um, é desenvolvido agora por Paulo, sob a luz da lei mosaica, mencionada aqui pela primeira vez, e que terá um papel importante em todo o decorrer da carta. Judeus e gentios parecem diferir fundamentalmente um do outro no fato de que os judeus ouvem a lei, possuindo-a, ouvindo a sua leitura na sinagoga todos os sábados, parênteses, semelhante a nós que ouvimos o evangelho todos os domingos, enquanto os gentios não têm a lei. Esta não foi reservada e nem dada a eles. No entanto, insiste Paulo, pode ser que haja um exagero nessa diferenciação. Por que haveria um exagero? De fato, não há nenhuma diferença, nenhuma distinção fundamental entre judeus e gentios no que diz respeito ao conhecimento moral que todos possuem, já que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, em cada coração humano. Não há diferença em relação ao pecado que judeus e gentios cometem, desobedecendo a lei que conheciam ou não conheciam, ou a culpa em que incorreram por conta dessa obediência, ou ao julgamento que receberão. O versículo 12 coloca judeus e gentios na mesma categoria de pecado e morte. Na verdade, todos os que pecaram serão julgados e perecerão, independente de serem judeus e gentios. Perecerão na segunda morte. A condenação eterna, a danação eterna, que não terá fim. Gentios serão julgados mesmo não conhecendo a lei. Não há aqui injustiça. Afinal, todos os homens são indesculpáveis e serão finalmente condenados pelos seus próprios pecados. Não haverá dois pesos e duas medidas. Deus será exatamente justo em seu julgamento. Se alguém pecou conhecendo a lei, ou não a conhecendo, o julgamento será segundo o pecado de cada um. A própria lei não dava aos judeus qualquer tipo de imunidade no julgamento, pois o importante não era ter a lei, não era ser apenas um mero ouvinte da lei, mas praticante dela. A ignorância também não dava e não dá aos gentios qualquer garantia de imunidade. Eu não conheço a lei de Deus, não posso ser julgado então. Pois os homens têm em alguma medida a lei gravada em seus corações. Como citamos na escola bíblica, nem todos os seres humanos são ladrões, nem todas as pessoas são assassinas ou adúlteras. Pelo contrário, existem muitas pessoas gentias, muitas pessoas incrédulas, que honram seus pais, reconhecem a santidade da vida humana, são fiéis ao cônjuge, praticam a honestidade, falam a verdade e se contentam com aquilo que possuem, tal qual aquilo que requer os últimos 6 dos 10 mandamentos. A verdade é que Deus, ao criar o homem, o fez moral e autoconsciente. Deus imprimiu no homem essa condição.
Assim é que, embora não possuam a lei em suas mãos, eles têm as exigências da lei em seus corações, pois Deus colocou isso neles. Todo ser humano nasce com uma capacidade de discernir entre o certo e errado, não uma capacidade plena, completa, de conhecer a lei de Deus, mas há uma capacidade inata do ser humano de conhecer aquilo que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Não há dúvida em relação a isso. Paulo, então, parece estar visualizando um combate, um debate, onde estão envolvidas três partes distintas. Os nossos corações, onde foram escritas as exigências da lei, as nossas consciências, ora nos incitando e reprovando-nos, mesmo o ímpio faz uma bobagem tremenda, a consciência, puxa, não devia ter feito isso. Nossos pensamentos, ora nos acusando, ora inventando desculpas, driblando a nossa consciência, acomodando o nosso pecado. Paulo conclui no versículo 16, que por si só já seria um sermão, dizendo o seguinte, deixa eu ler ele aqui, voltar, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O versículo 16 nos lembra do seguinte: o juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas de nossas vidas. Salomão já havia dito isso, usando outras palavras. Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13. O juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas da nossa vida. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê, aquilo que aparentemente está escondido, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, e cada uma dessas obras será julgada. Mas o versículo também nos aponta o seguinte, que o juízo de Deus irá realizar-se mediante Jesus Cristo. E João nos lembra, no capítulo 5, versículos 22 e 27, o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E finalmente o versículo nos diz que o juízo de Deus é parte integrante do Evangelho. Nós barateamos o Evangelho quando o retratamos como sendo apenas alguma coisa que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais. E nos esquecemos de dizer que o Evangelho é essa força divina que nos livra da ira vindoura. Porque Deus aplicará a sua ira no juízo, e o conhecimento, a aceitação, a vivência do Evangelho nos livra da ira vindoura. O Evangelho é corretamente pregado quando não apenas falamos do amor de Deus, mas falamos da sua ira.
quando não apenas falamos que há um Deus que é capaz de se compadecer de pessoas e abençoar pessoas, mas quando também falamos de um Deus que finalmente aplicará a sua justiça aos impenitentes, àqueles que não se arrependem, não se dobram, não se curvam diante dele. O Evangelho é corretamente pregado quando nós apontamos para o juízo. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O juízo de Deus é uma realidade, meus irmãos. O juízo de Deus está sobre os homens. Ele é inevitável. Vai chegar. Quer os homens queiram ou não, quer os homens creiam ou não, o juízo de Deus será aplicado. Mas esse juízo é um juízo justo. Deus não faz acepção de pessoas. Não há o caso de Deus ter preferidos entre pecadores e impenitentes. A justiça dele será aplicada àqueles que conhecem a sua lei ou àqueles que não conhecem a sua lei. Porque o juízo de Deus é imparcial. O juízo de Deus é imparcial. Senhor, eu sou um conhecedor da sua palavra. Pior para você, que conhece a palavra e não a cumpriu, que conhece a palavra e a desprezou, que conhece a palavra e não viveu a palavra, pior para você. Senhor, eu não conheço a sua palavra, eu não posso ser julgado se eu não conheço as regras do jogo. As regras do jogo estão postas desde a criação. As regras do jogo são reveladas pela obra da criação. Você, todo ser humano, é capaz de saber que existe um Deus. Falamos isso há pouco também. Todo ser humano deveria ser capaz de olhar para si mesmo, olhar para tudo à sua volta e pensar: não fui eu quem fiz, não fomos nós humanos que fizemos. Não somos nós que orientamos as estações do ano. A chuva cai não por nossa vontade, o sol nasce não por nossa vontade. Há um Deus, há um ser acima de tudo e de todos. Os homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus, tornaram-se nulos em seus pensamentos, preferiram adorar a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não há desculpas. Não há desculpas. Pastor, o que nós fazemos diante disso? Se é verdade que Deus aplicará o seu juízo, o juízo final, o que nós fazemos? Vivamos nesse presente século de maneira adequada, correta, à luz da vontade de Deus. Procuremos adequar a nossa vida, conformar a nossa vida ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também devemos nos compadecer daqueles que estão vivendo à margem dessa verdade. Devemos anunciar o Evangelho às pessoas, devemos pregar o Evangelho dizendo às pessoas: olha, há um juízo que chegará. E permitam-me dizer, pode parecer estranho para muita gente isso. Pastor, nós temos que pregar o amor de Deus. Sim, temos que pregar o amor de Deus, sem dúvida. Mas o pacote completo envolve avisar para os desavisados que haverá um juízo que os alcançará se eles não se refugiarem no amor de Deus. Como valorizar esse presente maravilhoso que é a graça de Deus em Cristo Jesus, se as pessoas não se dão conta de que precisam dessa graça? Anunciemos, sim, amorosamente, que haverá um juízo. Falemos às pessoas: você já considerou aquilo
que a Escritura diz, que a Bíblia Sagrada diz, que haverá um juízo final, haverá um acerto de contas, que ninguém tem condições de escapar de Deus, e que só há uma saída, só há um jeito de se livrar disso, que é através de Cristo. Só há uma porta, e Cristo diz: quem entrar por mim será salvo. Só há um caminho, uma verdade e uma vida, só Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, só Cristo. Só há uma verdade, que é o Evangelho de Cristo. Nós precisamos anunciar isso às pessoas. Amar ao próximo envolve pregar o Evangelho a ele. Procuremos ver nossa vida de acordo com a luz do Evangelho que temos, entendendo que o dia do juízo virá, entendendo que nós estamos livres da condenação eterna, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, mas que este mesmo Deus que nos providenciou a salvação em Cristo, também preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. Não há incompatibilidade entre fé e obras. Uma fé verdadeira pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. E uma boa obra é pregar o Evangelho aos desavisados. Anunciar ao mundo que, por mais que não creiam, por mais que pareça que não vai acontecer, o juízo vai chegar. Seja lá no finalzão de tudo, seja no dia a dia, quando Deus chama pessoas dizendo: acabou o seu tempo aqui. Acabou. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. A Escritura lembra: aquele que não crê já está condenado. A única forma de se livrar da condenação eterna é crer. Uma fé que é mediante a graça. Que sejamos os portadores dessa boa notícia. Uma boa notícia que envolve uma má notícia. Sem Deus está perdido, mas com Deus você está salvo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós nos recordamos nessa manhã que o juízo do Senhor é uma realidade. É inevitável, é justo e é imparcial. Mesmo que os homens não acreditem, ele chegará. As pessoas serão julgadas segundo suas obras. E todos os homens serão julgados. Judeus e gentios, brancos, negros, amarelos, vermelhos, ricos, pobres. Todos serão julgados. Mas nessa manhã nós também nos lembramos, ó Deus, de que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E por isso rendemos a Ti a nossa gratidão, por essa graça que nos alcançou, por esse amor manifesto na pessoa de Cristo, que suportou a cruz, sofrendo a ignomínia, o escárnio, sofrendo as dores físicas e também tomando o cálice da sua ira contra os nossos pecados. Nós te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação. Mas também nessa manhã, ó Deus, fomos exortados à responsabilidade que sobre nós pesa de anunciar o Evangelho, um Evangelho que é composto de uma má notícia, a realidade do pecado, a universalidade do pecado e a universalidade do juízo do Senhor contra pecadores. E a boa notícia: há uma solução, há uma saída, há um jeito
e é Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos a devida coragem, o devido compromisso, capacidade, dá-nos, acima de tudo, unção, Senhor. Unção do alto, revestimento do Teu Santo Espírito, para que possamos anunciar essas verdades às pessoas a quem amamos, às pessoas próximas de nós, a pessoas desconhecidas de nós, gente que passa pela nossa vida e que precisa ouvir a verdade do Evangelho, porque muitos, a grande maioria, está acomodada em suas consciências, acreditam que esse juízo não virá, ou que vindo não serão condenadas. Ó Deus, nos dá essa intrepidez, essa ousadia para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho. São as coisas que nós, nessa manhã, te pedimos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos colocar de pé e vamos nos saudar com a paz